Sabe o que eu acho engraçado? Toda vez que eu tô gravando qualquer besteira aqui, essa Pode mulher fica começar? falando. Pode, peraí, né? Toda vez que eu fico gravando aqui, é igual aquela menina que fica gravando o TikTok ali. Aquela mulher fica olhando, fica olhando. Aqui, ó. Aprendeu o passinho. Mas é cada um, viu? O fofoqueiro. Vai assistir, mulher. Espera, não começa agora não. Tá gravando. Começa agora. Oi, povo! Aqui quem tá falando é Ednilson Júnior Underline. Eu mesmo do canal Minha Bagagem. Vou falar um pouco sobre um mês cá em Portugal. E antes que vocês me perguntem, eu já vou logo falando. De novo aqui nesse ambiente, de novo nesse quarto. Sim, porque eu tava aqui pensando, se eu mostro a casa toda, acontece que eu já tô fazendo um outro vídeo. Em dois, aí você sai ganhando. Então, se você quer ver esse vídeo, eu mostrando a minha casa, aí já é o próximo tema, se vocês quiserem, é óbvio, é só comentar bastante. Hashtag mostra a casa, tá bom? E posso falar sobre o preço de arrendamento, para quem não sabe. Aluguel, aqui em Portugal, chama-se arrendamento. Posso mostrar o preço, posso mostrar o ambiente, posso explicar o que é T1, T... Ai, eu já tô querendo falar demais, ó. Corta! Então, gente, vou falar agora um pouco sobre a minha história de um mês aqui em Portugal. Lembrando que eu sempre gosto de gravar após o acontecido. Já tem 5 meses que moro aqui em Portugal. E tudo que eu vou falar ao longo desse vídeo já se passou e muita coisa mudou. Lembrando, o que eu estou falando é minha bagagem, é a minha história. Cada um tem a sua história, que inclusive eu vou dar um espaço a você que já está aqui em Portugal ou que já passou aqui em Portugal, a gente poder fazer um vídeo eu mostrando também a sua bagagem. Então, se você quiser, comenta que eu estou respondendo todos os comentários, tá bom? Gente, quando eu vim para Portugal, eu tinha estudado bastante, foram 11 meses de estudo, pesquisei muito com a minha mulher, vi qual era a melhor possibilidade, qual a melhor cidade. Para quem não sabe, para quem não viu os vídeos anteriores, eu vim de Recife, então, querendo ou não, é uma cidade grande. E a que eu mais me identifiquei foi Porto. Então, eu decidi que eu iria vir para Porto. Mas eu entrei por Lisboa, que isso também pode ser um outro vídeo explicando melhor preço de passagem ou algo assim do tipo. Lembrando que eu não faço nenhum acordo com esse pessoal que vende passagem ou algo assim do tipo, porque tem pessoas que se aproveitam disso. Se você quer as minhas dicas, se baseando com a minha bagagem, eu falo tranquilamente, tá bom? Então, eu vim para Portugal em outubro, no finalzinho de outubro, e quando eu cheguei, eu tinha 7 dias de um hostel. Para quem não sabe, alguns chamam hostel ou hostel. Esse lugar é um hotel compartilhado. Eu dormia eu e mais 7 pessoas. E isso acaba saindo um pouco mais barato. Mas daí eu estava em um local que ainda era caro, por ser um dos pontos principais turísticos daqui de Porto. Então, eu só tinha 500 euros. E isso já fica a dica, a questão de financeira. Você tem que se preparar no mínimo, na minha opinião, 2 a 3 meses. Se o salário mínimo é hoje 635, você tem que ter no mínimo 2 salários mínimos, na minha opinião. Por quê? Você vai estar preparado financeiramente para 2 meses sem trabalho. Falando em trabalho, foi quando eu passei essa uma semana e procurando emprego e nada de achar e já estava tipo, e agora? Tava sozinho, dinheiro acabando, mesmo que aqui tem muitas coisas que de fato eu acho barato, mas eu tava com dinheiro convertido do Brasil para cá, então isso acaba saindo caro. Na época eu comprei 1 euro, foi 5 reais, quase 5 reais, então já estava bem caro e isso é ruim pra gente financeiramente. E o tempo passou, eu achei um hostel muito mais em conta na internet e foi quando eu fui para esse hostel e eu não tinha dinheiro suficiente para pagar um mês de aluguel, porque eu já estava gastando lá nesse outro lugar que eu estava e eu fiquei tipo, e agora? Daí me preocupei, mas achei um primeiro emprego, que foi de porta em porta, que é comunicações, e nesse primeiro emprego você montava o seu salário. E eu me abestalhei, fiquei, óbvio, feliz porque eu estava trabalhando, mas foi quando eu percebi, e agora? Será que esse primeiro emprego vai ser bom para mim?
que eu preciso de algo certo, que eu já ganho aquela quantia, então se eu não conseguisse montar meu salário por completo, como é que seria? Como é que eu ia me virar nessa questão? Então o tempo passou, eu simplesmente lutando, e vi que o dinheiro estava acabando. E a preocupação começa a bater, porque a gente fica, e agora? E agora? Voltar para o Brasil, mas nem dinheiro para isso eu tinha. Ou continuar aqui, mas se eu continuar aqui eu posso ir até para a rua, porque o dinheiro estava acabando. Como eu disse, 500 euros é quase um salário mínimo. É muita coisa e ao mesmo tempo é nada. Então assim, eu estava preocupado naquele momento, mas eu pensava que eu tinha uma missão, que eu vim para cá na frente para depois trazer a minha mulher e a minha filha. E como é que eu fico em meio a essa situação se eu tenho que lutar? Foi quando eu saí desse trabalho, comecei a trabalhar na limpeza. Para quem não sabe, eu meio que tenho um toquezinho e sou muito chato com essa questão de limpeza. E para mim trabalhar na limpeza seria ótimo. Apesar de que no Brasil eu era o quê? Militar, era instrutor em uma escola e também era artista. Três coisas que eu trabalhava totalmente diferente do que eu já estava trabalhando aqui, que foi comunicação, marketing, telemarketing e limpeza. Mas ainda assim continuei na luta. Isso é bom porque eu já vou dar uma dica já já. Trabalhei 2 dias na limpeza, a senhora já tinha, como é que eu posso falar? Fechado uma equipe. Então, ela estava gostando do meu trabalho, mas ela não podia me contratar, porque não seria viável para ela. Daí eu tive que sair, ainda assim ela ficou com o meu contato, a gente se comunicou, ela perguntando, se preocupando, inclusive agradeço a ela, porque meio que a gente, na hora da luta, a gente fica, e agora? E em alguns dos momentos que a gente estava lá trabalhando, eu acabei explicando a ela a situação e ela ficou louca, ela queria me ajudar, a questão de contrato, para quem não sabe, a documentação, eu posso dar essas dicas aqui também, como é que você faz para se legalizar quando se entra como turista, que foi o meu caso. Então, ela estava ali se preocupando comigo e queria me ajudar nessa questão burocrática de documentação, que também estou dando a deixa para vocês. Comentem que querem esse tipo de vídeo que eu trago para vocês, tá bom? Primeiro eu estou contando a minha história. Continuando, foi quando eu saí e fui para a área de construção. Como eu disse, as minhas 3 áreas que eu já tinha atuado no Brasil era totalmente diferente do que eu já estava atuando aqui. Então, quando eu fui para a construção, eu fiquei, e agora? E então, foi quando eu comecei na construção e comecei com o pé direito, ou esquerdo, nem sei. Comecei furando o pé. A minha sorte que, como eu disse, eu era do exército e eu aproveitei para tirar todas as vacinas que eu podia fazer. Eu fiz lá no quartel e inclusive a de tétano, porque comecei com o pé direito furando o pé. No segundo dia furei com o outro, porque eu não tinha um sapato adequado para estar ali. E simplesmente eu trabalhei uma semana, foi uma semana de luta, e não me arrependo porque eu já disse, o que não mata fortalece, né? E foi quando simplesmente passou-se a luta e eu vi, agora eu vou começar a receber um trocadinho, agora eu vou começar a receber uma coisa. Porque eu já estava quase aceitando o emprego de construção porque eu queria dinheiro, eu precisava do dinheiro. Mesmo não sendo algo que eu gostasse, mesmo que eu estivesse me machucando. Mas daí aconteceu uma situação desagradável, que quase de fato eu ia sofrer um acidente muito maior. E foi quando eu disse, não, infelizmente não dá. Eu sei que eu vim para lutar, mas eu só vou conseguir lutar se eu tiver vida, né? Então foi quando eu saí, lembrando, eu não estou criticando a área, eu não estou falando nada, eu estou auto me julgando. Como eu disse, não é minha área, eu fui lá, tentei, arrisquei. E me sinto muito forte por isso, porque nem todo mundo teria essa coragem, tá bom? Então, eu não estou criticando essa área. Tem muitas pessoas que, inclusive da minha família, trabalham e que eles são muito fortes. Assim como eu não tive essa questão de adaptação, né? Então, se eu estou julgando alguém aqui ou alguma coisa, essa pessoa é a mim mesmo. Ai, isso, por que tu tá falando isso? Eu sei que vai vir pessoas comentar, isso e aquilo, então para evitar isso, né? Então, é basicamente essas questões das primeiras impressões e dos primeiros meses que do primeiro mês que eu tive aqui em Portugal. E eu acho que o que mais me fortaleceu aqui
foi quando chegou um período que eu fiquei. E agora? Porque esses dias que estavam se passando, eu estava lutando atrás de um emprego, mas eu tinha que comer. Eu tinha que vestir, que eu não trouxe muita roupa adequada, eu tinha que me virar. E para vocês terem noção, eu quando cheguei eu não gastei com besteira, não fui. Para não dizer que eu não gastei, eu só gastei com uma bateria portátil, que foi 10 euros, que era para poder sustentar o meu celular, que na época era esse daqui. Todo quebrado, todo destruído, porque ele já não tinha bateria, então eu tive que comprar essa bateria para eu poder utilizar o GPS e sair procurando um emprego ou qualquer coisa, porque eu não sabia andar aqui. Então, foi a única coisa que eu comprei de besteira desses 500 euros que eu consegui trazer do Brasil. Como eu disse, isso é dicas financeiras, isso é a minha história. Então, quando vocês vierem, tentem vir já preparados. Porque tem muitas pessoas que só querem procurar no YouTube vídeos bons, vídeos de compras, vídeos de... Ah, comprei meu carro, ah, comprei um celular. Gente, esse daqui foi o celular que eu vim do Brasil todo destruído. Isso que vocês estão vendo agora, do melhor ângulo, de melhor forma possível, é um celular novo que eu comprei aqui. Mas para eu poder chegar a esse nível, eu tive que passar por um nível de sofrimento. Para vocês terem noção, eu vou contar uma história, que eu vou pedir até a liberdade, que eu vou envolver uma outra pessoa, que é a minha mãe. A minha mãe, ela é uma guerreira e que já passou por muitas coisas. E em um dos momentos de vida, ela me teve nova e ela teve que me dar água de arroz como se fosse mingau. Eu sou do Nordeste, quem é de lá vai se identificar muito. Talvez, né? E simplesmente foi quando eu parei para refletir sobre Portugal. Dizem que o que vem fácil vai fácil. E Portugal nunca foi fácil para mim, desde a primeira pisada aqui, que foi lá em Lisboa. E sinceramente, eu, quando era pequeno, tomei água de arroz. E fui vivo, bem criado e bem educado. E agradeço a minha mãe, porque não é qualquer um que tem a força de mulher que ela teve. E depois de tudo que eu já passei, tanto no Brasil, como nessa vinda para Portugal, o pior momento da minha vida foi quando eu refleti. Cheguei em um momento do hostel, que eu esperei todo mundo ir comer e jantar, e eu fui jantar sozinho e ninguém não percebeu. Porque eu só fui jantar só porque eu só tinha arroz. Eu só tinha naquele momento para comer arroz puro. Eu não passei fome, mas eu só tinha arroz puro. E foi quando simplesmente eu parei e comecei a chorar. E sorrir ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe que eu consigo chorar e sorrir. E foi quando eu refleti. Se eu, quando pequeno, se eu, quando criança, comi, bebi a água de arroz, e quando eu cheguei aqui em Portugal, eu comi o arroz, foi porque eu já cheguei a uma extrema evolução. Eu cresci e eu sabia que eu tinha que lutar. Vocês podem se perguntar, depois de tudo que ele passou, nossa, ele chegou a comer arroz puro, por que não desistiu? Por que não voltou? Sabe por quê? O que vem fácil, vai fácil. O que vem difícil, meu filho, Portugal vai ficar. Sabe? Porque quando eu estava lá no Brasil, eu pesquisava educação, eu pesquisava segurança, eu pesquisava o que muitas pessoas pesquisam. E foi isso que me fortaleceu aqui. E se você quer saber a continuação dessa história, é só assistir o próximo vídeo. E lembrando, o que eu estou falando aqui aconteceu comigo, teve pessoas que eu já conheci que foi muito pior, e teve pessoas que eu conheci e que não chegou nem um mínimo de perto do que eu passei. Eu não estou falando para assustar, eu não estou falando para dramatizar. Eu estou falando para orientar. Você quer vir? Venha pronto, preparado para qualquer situação. Se a gente no nosso país temos que lutar para poder conquistar todos os objetivos, tudo que a gente quer, porque em outro país seria diferente. Então, digo e repito, essa é a minha bagagem, essa é a minha história. Como eu já disse, são outras histórias. Já tem desse mês, já são 4 meses à frente, são 5 meses que estou aqui, então muitas águas já rolaram. Mas eu tenho que falar, eu acho que com obrigação, se eu quero transparecer, eu quero abrir a minha bagagem, eu tenho que falar tantas coisas boas, assim como as coisas, não vou dizer ruins,
as coisas que estão me fortalecendo, tá bom? Inclusive, já queria aproveitar o momento. Eu sempre costumo abrir tudo, falar um bocado de coisa. E onde é que vocês mais costumam me achar? No Instagram, que inclusive vai estar aparecendo aqui em cima, é de Nilson Júnior _. E quem tá lá acaba me achando muito mais rápido. Oi, povo! Tô aqui, queria agradecer agora o meu câmera que você está aí vendo e vai assistir esse vídeo lá no canal no YouTube. E que quem tá aqui no Instagram acaba sabendo um pouquinho antes. O meu câmera Diogo, ó, que tá ali atrás, gravando bastante. E que inclusive, se quiser aparecer aqui no canal, tem toda a liberdade para que a gente possa abrir a bagagem de várias pessoas e ter outras experiências e que vocês que tá aí, eu não sei falar essa palavra, você que tá me assistindo, para poder acompanhar e entender um pouco de cada história, de cada situação, porque cada caso é um caso. Você quer saber como continua essa história? Ah, eu falei do Instagram. E lá no Instagram, o Sandro, a Silvia, o Diogo, o Café, que são pessoas que estão mais próximas a mim, já tá bastante conhecido. Inclusive o Sandro e a Silvia, como eu falei. Ah, no próximo episódio da minha bagagem, vocês vão saber como foi a minha história de conhecer e virar amigo e irmão deles dois. Então, não perca o próximo vídeo. E não esqueçam de fazer o que ajuda muito. O quê? Curtir, compartilhar, comentar. Mas por favor, curte. Curte mesmo, sabe por quê? Não é fácil não, minha gente. Você acha que 10 minutinhos de vídeo editado, eu faço em 3, 4 horas. Viu? Ó, com licença, câmera, obrigado. Deixa eu mostrar um pouquinho ele aqui, depois que ele vai aparecer melhor. Olha só a bagunça que fica. Um cenário. Olha só como é que faz toda a movimentação pra poder sair um vídeo bom. Isso aqui eu vou ter que arrumar de novo. A minha roupa tá tudo ali fora. Vou mostrar aqui, eu gosto de mostrar a verdade. Tudo ali fora, pra eu dobrar. Pra poder fazer esse vídeo pra vocês, minha gente. Ó, pra não dizer que é mentira. Então, é dessa forma, pedindo encarecidamente que vocês curtam, comentem, compartilhem. Dramatizei mais nesse momento do que contando a própria história, que foi muito dramática. Queria agradecer a vocês e um beijão. Não perca o próximo vídeo, tá?